Gente, eu queria conversar com vocês nesta noite a respeito do formalismo religioso. Formalismo religioso. E para a gente começar a pensar a esse respeito, eu queria que você fosse muito sincero em me responder o seguinte: de vez em quando você já se pegou, você costuma se pegar apenas cumprindo uma mera formalidade religiosa para Deus? Tipo, quando você vê, você está meio tipo, levantei, sentei, fechei o olho, levantei a mão, virei para a esquerda, virei para a direita, né? Porque mandaram, porque falaram, porque é assim que a gente faz nesse momento, porque nós somos presbiterianos, porque nós não somos tão presbiterianos assim, e assim por diante. Você já se pegou assim, não? Já? Opa! Como é que foi para você? Como é que isso costuma acontecer? Foi só de vez em quando, uma vez só? Foi sempre? Por que aqueles caras estão longe daquele jeito? Você está aqui para a gente poder conversar? Cola aí, faz favor. Isso aí depende. Como é que é esse lance disso aí depende? Só pega o microfone. Quem for falar, só pega o microfone, tá, gente? Passei na gravação. Depende do tempo que você está na igreja, eu acho. Porque, sei lá, estou falando... Eu estou há 24 anos na igreja, né? Tenho 24 anos, estou há 24 anos na igreja. E várias vezes. Você vai para o culto, você senta lá, canta porque tem que cantar, ora porque tem que orar, lê a Bíblia porque tem todo mundo lendo. Então, isso acontece, assim, não foi 2 vezes que aconteceu, foi 3, foi bem mais que isso. Mas eu acho que, assim... num momento ou em outro, menos que você se converta e Deus te leve, mas num momento ou em outro, assim, você vai se encontrar numa situação assim, que você só faz porque você tem que fazer ou porque todo mundo está fazendo. Tem um momento que muita gente acha que... Tem um momento que acho que todo presbiteriano já passou por isso, que é no tríplice amém. Tem dia que você amém, 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 amém. Né? Eu acho que é um momento que a gente fica meio mecânico, acho. E no hino número 5, doxologia. Amém tríplice é osso mesmo, né? Amém tríplice é difícil você estar ali. Eu concordo com o que foi feito nesse culto 3 vezes, cara. E agora ainda vou dar uma esticada. Né? Tanto que eu concordo com isso. Mas alguém aí, como é que é isso para vocês? Não? Vai lá. Dani vai falar? Não? Diga lá. Quem chegou? Bom, já que um velho de igreja falou ali, mais ou menos novo, tá? Alguém mais recém-chegado na igreja aí? Fala aí como é que é esse negócio. Dá umas brisadas, não? Não, no tríplice amém não vale mais, já lembraram do tríplice amém. Na doxologia. Às vezes eu pego, glória seja, eu já estou pensando em outra coisa e a boca está indo automático. Já você acabou. Que é o formalismo demais para mim, que é muito difícil eu prestar atenção, quando... Vou abrir meu coração, pastor. Quando o pastor fala, a minha direita, vamos ler os versículos pares, e a minha esquerda os ímpares. Eu não consigo entender, porque sempre tem uma voz que, sabe, que não é no lugar que é para ler, e eu fico prestando atenção, sabe, tipo, tá aqui, e eu não consigo acompanhar. Esse departamento de toque é com a Solange, por favor, você marca a hora, ela dá um desconto legal para você. Aí, tipo... Tem uma pessoa que leu errado. Aí abriu meu coração que, tipo, lê os pares, os ímpares, ou tipo, eu leio os pares, vocês leem os ímpares, é difícil porque posso dar aqui, voz normal e tal, aí todo mundo, com uma voz assim, assim, mano, tá, sabe, diferente, tá, não é difícil prestar atenção, entendeu? Aí o que é? Eu me policiei aqui, eu não leio junto, eu fico assim, os dois estão olhando aqui, eu fico assim, mas fico acompanhando, aí ficou mais fácil pra mim. Vocês são revoltos. É
É isso. Não, desculpa. É só para não ficar na gravação aquele vácuo assim, né? Quem tá assistindo. É o quê? Imagem no YouTube? Não? Só o som? Gravando? Mas e aí? A gente está brincando um pouco e falando de situações externas, né? Naquela hora em que acontece certa coisa no culto. Mas e aquele formalismo que, na verdade, só depende do que acontece dentro de você? Quer dizer, não é porque é certa parte no culto, mas é porque é você que está cumprindo tabela mesmo. Não é porque aquele trecho do culto não funciona para mim. É porque eu não estou tão ali, né? Eu estou fazendo porque tenho que fazer. Não é nem que eu queria não estar fazendo, não é que eu estou fazendo obrigado, nem nada disso. Mas é que o coração parece que não está naquilo. Quem tinha usado a expressão mecânica? Foi você, João? A expressão mecânico, né? Você faz meio mecanicamente, né? Você que usou, né? Físico, mecânico, essas coisas. E aí, alguém se habilita aí, não? Aqui, ó. Já aconteceu muitas vezes isso comigo e eu percebi que, pelo menos no meu caso, quando acontecia isso, quando eu me pegava fazendo, porque chegou domingo, eu tinha que fazer, porque eu não me preparava devidamente para o culto. Eu percebi que às vezes eu estava fazendo um monte de coisa, eu falei, caramba, falta meia hora para o culto, tem que tomar banho, tem que fazer isso, aquilo, e o dia inteiro sem parar. E aí quando você chega para o culto, até você entender o que você está fazendo, e aí você vai fazendo, às vezes você não entende, às vezes você só vai e vai cultuando. E aí depois, quando a gente olha para a história da igreja, principalmente os puritanos, que eles se preparavam já do dia anterior para o culto, eles pensavam sobre a importância do que iam fazer e como iam fazer. E quando eu comecei a fazer isso, eu acho que isso ajudou muito para eu não fazer no automático, porque às vezes a gente está tão atolado de coisa, acho que esse é um mecanismo do nosso corpo, né? Quando a gente está fazendo muita coisa e a gente está acostumado, a gente entra no automático mesmo. Mas quando você se prepara para o momento, eu acho que esse é comigo foi assim, eu percebi muito que eu já estava fazendo muito no automático, e aí quando eu percebi que eu precisava preparar o meu coração e a minha mente para o momento do culto, isso particularmente me ajudou, mas aconteceu muitas vezes já comigo. Estava aqui lembrando, quando eu comecei a ser líder do louvor, tinha dois cultos para mim, assim, calma, vocês vão entender, não se escandalize. Porque antes, quando eu comecei a ser líder de louvor, eu ficava meio ansiosa, meio nervosa. Então a gente ensaiava, tá, beleza. Aí começava o culto. Enquanto o pastor não chamava a equipe de louvor, eu ficava naquele, sabe, ele vai chamar agora, ele vai chamar agora, ou não vai chamar agora. Então, sempre quando eu tinha, né, esse dever de prestar atenção e ir lá, levantar, e, né, e falar, e cantar, né, eu ficava com isso, no começo, de ter que... Aí, o que via antes da equipe de louvor, eu não conseguia prestar atenção em quase nada, assim, aí quando eu comecei a perceber isso, que eu comecei a me policiar, e aí, hoje eu consigo já... meio que esquecer, até quando o pastor vai chamar a equipe de louvor, eu tô né? Aí eu vou. Mas no começo foi bem difícil, assim, né? Até eu perceber isso e tentar, né, parar com isso. Mas antes era engraçado, porque ficava assim, vai orar mais uma vez, quando é que ele vai chamar a equipe? Porque, né, aquele negócio de meio nervoso, assim, né? De ir lá levantar e ter que, sei lá. Mas tá tudo bem. Tá. Na fala da Jenny tem um pouco aí de uma causa, né? Não apenas o quê, mas o porquê, né? No caso dela, pelo menos, tinha a ver
com o dever de fazer. Ela realmente tinha um dever de fazer, de ir lá na frente, conduzir o louvor e fazer isso do jeito certo, né? Não dá para fazer tudo errado. E aí isso causava uma ansiedade e tudo mais. Então a cabeça dela estava naquilo que ela tinha que fazer, não necessariamente em participar do que estava acontecendo. O culto não era um acontecimento, era alguma coisa que você tinha que fazer, né? Vocês conseguem identificar em vocês mesmos esse tipo de causa também, ou alguma outra causa para esse tipo de formalismo, não? Alguém já parou para pensar, mano, isso acontece quando alguma causa, alguma coisa que provoque isso de você cumprir essa tabela? Ninguém tinha pensado a respeito disso? Será um estudo inédito hoje, então? Ah, que bom. Eu Fico tenho feliz. outra coisa. Você ia falar? Fico feliz. Só pelo que eu sinto, né? Algumas vezes, também pelo que eu vi até agora, a causa sempre foi a ansiedade, né? Acho que em todos os casos. Porque quando você não está com a cabeça no culto, você está no ritmo do dia ainda. Ou você está com alguma coisa na cabeça do que você tem que fazer no culto, ou no que você vai fazer depois, é sempre ansiedade. É sempre viver ou não viver o momento que você está vivendo agora, né? É a causa pelo que eu vi até agora. Pela ordem. Uma das causas que eu pensei também é quando a gente se foca, já que a gente está falando de formalismo, quando a gente foca na ideia de que a gente vem assistir ao culto ao invés de cultuar. Quando é uma presença mais passiva, de que a gente vai ver o que está acontecendo, o que o louvor está fazendo, o que o pastor está pregando, ao invés de a gente ir cultuar, fazer alguma coisa. Porque aí, às vezes, se a gente pensa assim, a gente fica mais ligado na forma do que na essência. E então, acho que daí pode ser que venha o formalismo. E então, se a gente não está muito ligado na essência, não que a forma não tenha sentido, mas a gente fica muito mais prestando atenção nas variações do culto ou alguma coisa, e a gente, já que não vai cultuar ativamente, é mais fácil a gente ser levado pela rotina. Também penso assim. Uma coisa que eu estava até falando com o Big, que às vezes a gente não tem o Shabbat, tipo, no domingo. Tipo, vou descansar no domingo. A gente não faz isso. Né? Uma das coisas que me tirou, por exemplo, da equipe de louvor, que eu saí, foi isso, que eu não conseguia descansar durante a semana. E chegava domingo, eu queria descansar, e não dava, porque tinha que ensaiar, e tinha que vir, e tinha que tocar e tal. Aí eu falei, não, preciso desse dia pro descanso mesmo. É o dia de fazer nada, assistir meu jogo de futebol e já era. Então, a gente às vezes cai nesse formalismo nisso. Tanto para um lado, quanto para o outro. Né? Se você cai no... senão você pode cair num judaísmo de falar assim, não, você não pode, se um boi cair numa vala, eu não vou tirar o boi de lá. Né? Não, vou poder fazer isso, né? Vou poder aproveitar o dia, às vezes sair para comer fora, essas coisas. Mas também tem que haver a noção de descanso, justamente porque senão você vai cair no mesmo problema que a Jennifer tocou nesse ponto, e a gente aconteceu a mesma coisa com a gente na equipe 2, 1000 anos atrás, que a gente tocava de domingo de manhã, e a gente sentava no canto da igreja ali na frente, parecia que a gente estava orando, porque ficava todo mundo assim, todos os jovens assim. E é porque a gente estava ansioso para tocar. E tocava, a gente, beleza, fizemos a nossa parte, vamos embora. Né? Então, nesse sentido, eu acho que cai nesse sentido. Tipo, a gente não respeita tanto o domingo como a gente deveria respeitar. E também tem que tomar cuidado para não respeitar demais o domingo, ter zelo demais para o domingo, porque o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Então, a gente tem que lembrar disso. Mas aí não. And it's all? Não é tão ruim assim, né? Ok. Bom, eu pensando a respeito,
eu selecionei algumas coisas aqui que não são exatamente as que vocês disseram, mas podem enriquecer a nossa compreensão e a nossa atitude, digamos assim, algumas ferramentas para que, alguns princípios para que a gente não fique tão refém, não caia tão facilmente na armadilha do formalismo religioso, né? A primeira delas eu chamei de devocional particular. Quer dizer, no culto você está tendo um momento devocional, porque tem a ver com devoção. Mas aí eu selecionei a particular, que talvez tenha a ver com o que o Eliseu falou um pouco, se bem que eu não estava tão focado no momento antes do culto, que ele focou. Eu estou pensando, de fato, em como a adoração que acontece no culto ressoa com o resto da tua semana. Muitas vezes, é que aqui a gente tem o culto, né, que separa as crianças para a mensagem, tudo mais na linguagem delas, tal. Mas algumas igrejas não têm isso, né? E aí, às vezes, os pais dizem assim: meu filho não consegue, né, ficar quieto na hora do culto e tal, não sei o quê. É bem provável que na casa dessa pessoa eles não tenham nenhum tempo de culto. Porque se a criança, tipo, ela vem para a igreja e aquilo que eles estão fazendo, quando todo mundo abaixa a cabeça e fica quietinho, quando todo mundo abre a Bíblia e fica lendo, quando todo mundo canta uma música, quando essas coisas acontecem no culto, são exatamente iguais àquelas que acontecem, sei lá, 3 vezes por semana em casa, 2 vezes por semana em casa, todo dia em casa, não sei, né? Mas é muito mais fácil para a criança ficar quietinha. Não, tudo bem, eu sei o que está acontecendo, estou acostumado com isso, né? Direto antes da refeição a gente fica quietinha, abaixa a cabeça, porque a gente está falando com o Papai do Céu, sei lá, né? Então faz sentido para ela, ressoa, né, para ela aquilo, não é estranho, é natural para ela ficar ali e participar. Eu estou extrapolando isso para esse caso já de nós, adultos, em que a gente vive uma vida tão alheia ao que acontece no culto durante a semana, que quando a gente chega no culto, dá um tempo assim para a gente, né, sintonizar, né, entrar no clima, pegar a vibe, não sei, né, e tal. Às vezes nem acontece, a gente passa o culto inteiro e a gente está com a cabeça ou de quem sentou na frente de uma tela e está assistindo, né, ou de quem sentou numa mesinha e está vendo um show, em diferentes momentos, né? Ou enfim, em algum outro desses momentos, porque a gente não tem ressonância com as coisas que a gente faz durante a semana e que fazem bem para a gente, né? Ou seja, se eu não cultuo durante a semana inteira, aquela única hora que eu cultuo, talvez, de fato, ela não liga tanto com o meu dia, né? Com o meu ritmo, com aquilo que eu faço. Além do mais, a minha devoção particular, aí não tem ninguém dirigindo, né? Não tem equipe de louvor, não tem pastor para pregar, não tem ninguém mandando, agora vocês leem um versículo, agora vocês leem o outro, né? Não tem amém tríplice. Sou tudo eu que faço. Então eu sou ativo. Quando eu leio a Bíblia, eu tenho que ler, eu tenho que procurar entender. Quando eu oro, eu tenho que saber o que eu estou orando. Quando eu resolvo cantar, eu tenho que saber por que eu escolhi aquele hino. Quando essas coisas acontecem na igreja, é mais possível que eu consiga fazer essas coisas ativamente, consiga participar ativamente. Tem, por exemplo, se a gente, claro, pela nossa teologia, a gente prima, a gente preza, a gente privilegia a participação congregacional do culto. Então, por exemplo, uma crítica que se faz ao canto coral é essa, né? A igreja não está participando tão ativamente quanto se ela mesma estivesse cantando. Então, a igreja cantando um hino, ela está sendo mais participativa do que quando ela está prestando atenção num coral. No entanto, na verdade, você pode muito bem cantar um hino congregacional sem estar participando de verdade. E, por outro lado, você pode muito bem apreciar a letra
de um hino que o coral está cantando ativamente. Então, no final das contas, a questão só é onde é que está a tua cabeça, né? O quanto você está empenhado no que está acontecendo, né? O quanto você é participativo mesmo. É mais com você do que com o que está fora, no final das contas, né? Então, é nesse sentido que eu estou dizendo, se você tem o hábito de separar um tempo para a tua devoção a Deus, quando você tem um tempo para a devoção comunitária, é mais provável que você saiba se envolver com o que está acontecendo e, portanto, você não fica ali só fazendo automaticamente. Tá? Eu separei alguns textos aqui, a gente está num grupo pequeno, nem vou querer ler todos não, mas pelo menos alguns salmos que falam sobre buscar, que eu achei muito bacana. Abra para mim alguém em Salmo aí, 27:8. Ou melhor, um salmo e dois profetas aqui. Isaías 55, outra pessoa, e Amós 5:4. Amós 5:4, Isaías 55:6, Salmo 27:8. Pode ler em qualquer ordem. Salmo. Isso, então, buscarei o rosto, né, do Senhor, a face do Senhor, uma tradução mais tradicional aí. Amós 5:4. Hoje em dia tem aplicativo, dá para pedir profetas menores, que o pessoal acha, né? E o 14 também, um pouquinho abaixo. Então, esses textos e muitos outros, se você buscar a expressão, se você buscar a expressão buscai, né? Na Bíblia você vai achar algumas referências, né? Esse imperativo de Deus, né? Buscai, né? Buscai-me algumas vezes, né? E Deus se faz achar quando nós o buscamos. Então, encontrar-se com Deus uma vez por semana talvez não gere a intimidade com Ele, com as coisas dEle, com a voz dEle, com os assuntos dEle, com os interesses dEle, que você precisa para apreciar isso. A gente estava num papo totalmente ridículo ainda há pouco, falando sobre por que a gente gosta de café sendo que ele é amargo, por que a gente gosta de bacon sendo que ele mata a gente, e outras coisas assim. E aí eu falei que, na verdade, o paladar é educável, né? Então, você aprende a gostar de algumas coisas que, em princípio, você gosta amargo e tal. Não, experimenta de novo e tal, aí você, mais ou menos tal. Mas, talvez, na terceira vez, você comece a entender essa expressão, sabe? A tua língua o teu cérebro começa a entender os estímulos que estão chegando, e ele começa a separar as coisas, começa a entender aquele sabor, e talvez você até venha a gostar daquilo que qualquer pessoa, mas negócio estranho, né? E talvez a gente tenha uma analogia interessante aí, porque as coisas de Deus são alheias a nós, assim, não é natural para nós, que somos pecadores, que somos finitos, que somos, né? Não é muito natural as coisas do reino de Deus para a gente. As coisas naturais para a gente são as coisas daqui do reino da terra. Isso se não for o reino de Satanás. Então, a gente precisa cultivar esse sabor, cultivar esse paladar, né? A gente precisa de trabalhar isso durante a semana, para que o formato do culto público não seja apenas um formato, e aí então a gente cai nesse tal desse formalismo do qual a gente está falando. Tá? Eu gostaria até de fazer uma pesquisinha aqui, né? Mas não dá para ser anônimo assim ao vivo, né? Mas para ver como é a vida de vocês no meio da semana, né? Se todo mundo aqui consegue separar um tempo sistematicamente para a sua devoção, né? Se
você consegue fazer isso todo dia, se às vezes não rola, se você sempre faz isso todo dia, mas semana passada inteira você não conseguiu, se é aquele lance do enquanto eu estou esperando o busão eu estou orando, se é aquele lá do orar antes de dormir, e aí você dorme antes de orar, né? Se é orar antes da refeição, mas aí você fica com vergonha porque você está na praça de alimentação do shopping, né? Eu gostaria de saber isso de vocês, né? Não por mera curiosidade, não, mas talvez até para a gente ver, em primeiro lugar, o quanto a gente falha nesse negócio e como talvez realmente seja por aí mesmo. A gente precisa de alimentar mais esse aspecto da nossa vida com Deus, né? Devoção particular, para que aquilo que a gente faz e que, né, tem esse risco aí do formalismo, a gente consiga afastar um pouco esse fantasma. Tudo bem, não? Alguém quer falar sobre isso? Não? Tranquilo? Jonas. Não é melhor deixar aqui no meio, aí qualquer um quiser falar, levanta e pega? Diga. Bom, oi, tudo bem? Eu tenho meus momentos de leitura bíblica, confesso que é no metrô e busão, quando eu estou indo no trampo e voltando do trampo. Eu me proponho a pelo menos ler no dia um capítulo da Bíblia, um versículo, penso, né? Um capítulo da Bíblia, entendeu? Tô no Romanos, aí eu fico tipo, da minha casa até o trampo, eu pego um ônibus e Santana até a República, aí dá mais ou menos o tempo que eu leio um capítulo. Aí na hora do almoço eu leio aquele livro que o senhor me indicou, então eu estou rabiscando ele bastante. Na volta eu releio o capítulo que eu li de manhã, entendeu? Porque de manhã você também é assim, entendeu? E eu acho que numa segunda leitura a gente pode pegar informações que a gente não pegou antes, entendeu? Então, mais ou menos isso que eu faço. Tá, bacana. Alguém quer compartilhar dicas aí de devocional? Né? Eu vou dar uma dica do que não fazer. Pelo menos eu, sou eu, tá? Eu não consigo orar antes de dormir. Minhas funções cognitivas, elas começam a se embaralhar antes de dormir. Aí eu tô orando, aí eu começo a falar, sei lá, Senhor, abençoa meus pecados, perdoa Satanás, né? Esse tipo de coisa. E o amém vem no outro dia, né? O amém. Então, para mim não dá certo. Aí Deus fala, o que tá falando, cara? Que isso, né? Então, antes de dormir não dá. Então, eu preciso parar um dia, durante o dia, assim, para fazer isso. Antes de dormir não rola. Pior que Deus nem pode fazer assim, né? Tá bom, não dá, né? Intercede, né? O Senhor perdoa, ele não sabe o que faz, né? Bom, mas aí qual é o problema desse caminho por onde eu comecei, né? Devocional particular. O problema é que a devocional particular também pode cair no formalismo, né? Eu posso ler porque tem que ler, né? Porque o pessoal no grupo está cobrando, porque, né, aceitei o desafio no começo do ano, porque o aplicativo que eu instalei manda eu ler, não tem jeito, né? Né? Eu posso orar porque minha mãe, desde pequeno, a gente sempre ora antes da refeição, então não consigo nem me abre o apetite se eu não orar antes, né? Rola uns negócios assim, né? Talvez. Eu achei até que já tinha rolado. Mas a nossa preocupação aqui é quando a forma é exercida sem a essência, para usar a expressão que acho que o Eliseu usou ainda há pouco, né? Ou simplesmente, como eu disse, quando o coração não está naquilo que você está fazendo. Né? Então você faz, mas se você faz sem colocar o coração, você está fazendo só a forma está presente. Né? E é uma forma vazia. Então,
por exemplo, quando você faz uma leitura bíblica, você pode até estar entendendo o que você está lendo, né? Mas se o teu coração não está naquilo, então talvez já esteja descambando para um formalismo, né? Você faz, talvez não te acrescente muita coisa. Talvez essa definição dinâmica seja interessante. Você faz, mas você não coloca o coração naquilo mais, né? Talvez você tenha colocado lá no começo, a intenção foi boa, mas com o tempo você foi continuando a praticar, fazer, mas é só a forma, daí a ideia de formalismo. Tudo bem? Então eu dizia que mesmo particularmente, você pode cair sozinho no formalismo, né? Se você é uma pessoa muito disciplinada, se você é um cara disciplinado, simplesmente para, né? Parei, não estou nem aí e tal. Mas se você é um cara muito disciplinado, você vai em frente, né? Vou continuar fazendo e tal, não sei o quê. E aí você continua fazendo e você faz apenas porque tem que fazer. Ninguém está te cobrando, mas você continua fazendo. Então, aí eu separei um outro aspecto aqui, de algo que muitas vezes nos leva para o formalismo e que precisa então ser combatido, que é o pecado. Quando a gente está em pecado, Deus fica meio birrento. Você vai conversar com Ele em oração, e Ele como fala assim, não, você sabe o primeiro assunto qual que tem que ser. Não, nem vem. Não quero saber esse negócio de adoração, nada. Pedido, esquece, cara. Você vai ter que pedir perdão. Mas se você está alimentando um pecado, agasalhando um pecado, aquele pet pecado, sabe? Aquele pecado de estimação, que você fala, pô, mas não é tão ruim assim, né? Tão gostoso, é quentinho e tal. Então, a primeira coisa que vai para o espaço é o teu relacionamento com Deus, né? Não rola da mesma forma. E aí a tua vida devocional geralmente vai para o espaço, mas você pode continuar lá só porque você é um cara disciplinado, você não vai parar de orar, você não vai parar de ler a Bíblia e tal, só que muda o contexto, né? Você lê, mas aquilo, né? Assim que você acaba o último versículo, você, ufa, acabei, né? Ainda bem que não falou sobre aquele meu pecado nesse texto, né? Ah, beleza, me dei bem, né? Ontem foi terrível. Você acaba de orar, mas você não ora aquilo que Deus está reclamando que você ore, né? O Espírito Santo está ali te incomodando para você ler aqui, você tem que ficar mandando o Espírito Santo calar a boca o tempo todo. E se você vem para a igreja, é a mesma coisa, né? Então você até levanta na hora que tem que levantar, você vai lá na frente e toca, você até fala uns negócios bacanas lá na frente, né? Você prega, né? Você tem as ferramentas da exegese, da hermenêutica, você vai até prega, né? Mas o tempo todo tem ali, né, uma vozinha lá do Espírito Santo falando assim, você está em pecado, você precisa se arrepender, você precisa se corrigir, você precisa voltar para Deus, volte-se para o Senhor que é rico em perdoar, mas volte-se para o Senhor. E para você estar diante do Deus que está te falando essas coisas e não fazer essas coisas, que Ele tem uma voz tão poderosa que vai te... ou ela te agarra e te puxa, ou você sai correndo. Então aí o formalismo se instala, porque não dá para você parar de ir na igreja porque seus pais vão te encher as paciências, né? Pô, como assim? Você não vai para a igreja? Terceiro domingo você não vai para a igreja? Não, eu vou, beleza. Pô. Né? Não dá para você não pegar a Santa Ceia, porque o presbítero depois vai ficar estranhando, aí a gente pergunta, ei, está tudo bem? Tá? Não, está tudo jóia, eu estava sem fome, né? Né? Quando todo mundo levantar e orar, você vai levantar e vai baixar a cabeça, vai fechar o olho. Então você já entrou no formalismo. Você está fazendo a forma, mas teu coração está longe daquilo. Nesse caso especificamente, teu coração está longe daquilo porque está próximo de um pecado. Então, às vezes, o pecado é um formalizador da nossa religião. Ele esvazia o conteúdo e deixa a forma. É possível que depois de algum tempo, aquela hipocrisia toda, aquela tensão entre saber que não deve, mas faz, e saber que não pode, mas está ali, tudo isso talvez até acabe te afastando mesmo. Já vi isso, né? A pessoa simplesmente chega uma hora que o cara sai fora da igreja.
sai fora da igreja e tal, aí você encontra o cara, ele tem N desculpas, né? O pessoal é tudo hipócrita, o pastor não prega direito, o pessoal da MP é uma panelinha, o pessoal não sei o quê, eu fiquei 2 anos sem ir na igreja, ninguém nem veio me procurar e tal, sempre, né? Sempre tem essas conversas. Mas se você pudesse retroceder o relógio, e lá no começo, antes dele se afastar, talvez você descubra que houve um período de formalismo, de fazer as coisas religiosas, mas o coração já não está lá, porque o coração estava preso a um pecado. É possível que tenha começado assim. Mas tem um outro caso interessante, que eu também já observei, talvez você já tenha observado em alguém, se não em você mesmo. Algumas pessoas, quando são confrontadas por Deus por causa de algum pecado, ao invés de espanarem e irem embora depois de um período de formalismo, eles, depois desse período de formalismo, eles aderem mais ainda e se transformam em pessoas extremamente ativas na igreja. Todas as programações eles estão, se não estiverem à frente. Né? Eles estão em todas as paradas e é possível até que eles virem referência. Né? Porque se você não tem nada dentro da garrafa, que você tenha uma garrafa bonita, pelo menos. Vazia, mas bonita. Esse é um mecanismo bastante curioso. E se aquele outro mecanismo, que envolve um formalismo, que depois, por ser vazio, ele implode e sai fora, se esse primeiro formalismo, ele acaba gerando o prejuízo de um que vai embora, esse outro formalismo, que procura encher a garrafa vazia de atividades também vazias, esse outro formalismo, ele é pior ainda, porque ele afeta outras pessoas. Porque esse cara que está turbinado, fazendo tudo, indo à frente e tal, não sei o quê, e ele leva sopão, e ele traz pessoas do trabalho para o trabalho evangelístico da igreja, e ele é o primeiro a levantar e orar quando o pastor faz aquele, né, sabe assim, quem quiser orar, tá? Ele é um dos primeiros que, Senhor, tá, fala bonito pra caramba, né? Ele é o primeiro a levantar a mão para um monte de coisa. Esse cara, justamente porque ele desenvolve esse tipo de atitude, ele acaba arrastando um monte de gente, mas ele não está indo para lugar nenhum. É pior do que o cara que sai, né? É o ativista, e aí às vezes ele sai dessa igreja para ir para uma outra que é mais ativa, aí que o pessoal faz mais coisas e tal, não sei o quê, e não tem nada, na verdade, não está indo para lugar nenhum, e é só a casca que está bem lustrada. Então é um outro lance aí complicado também, que vem desse pecado que não é extirpado da vida e que a gente tenta conciliar o pecado com a vida religiosa. E note, eu não estou usando religioso aqui naquele sentido pejorativo que às vezes usam por aí, né? Religiosidade e tal. Não, estou falando de religião é esse lance que a gente tem. O cristianismo é uma religião, né? Usando nesse sentido neutro. Mas essa religião correta na forma, correta na teologia, correta na história, mas que na minha vida ela não é nada, ela é só a forma, é disso que eu estou falando. O problema dela não é que ela é uma religião, o problema dela é que ela é uma religião fake, uma religião vazia, uma religião só de formato, uma religião só de atividades, mas sem essência nenhuma. O coração não está lá. Nesse caso, aquele pessoal que fica falando assim, não, porque eu sou cristão, mas eu não vou na igreja, ou depende de igreja, ou, sei lá, tem esse discurso desigrejado. Nesse caso também é um formalismo. Então, desigrejado é um capítulo à parte, né? Tem um monte de... Depois que você cria a categoria, aí um monte de gente recorre a ela, né? E vai para ela, vira um refúgio, né? Então, alguns que passaram por esse processo que eu estou descrevendo, vão achar uma excelente categoria. Opa, então é isso que eu sou um desigrejado. Aí você justifica tudo, está tudo certo, né? Eu sou mais um desses desigrejados que estão descontentes com a igreja institucionalizada, tal, né? E aí agora posso ficar curtindo a minha vida aqui e tal.
Pode ser que um desses caras que eu estou descrevendo aqui acabem nessa, né? Os dois, né? Tanto o ativista lá, que não tem muito fundamento, não tem nada por dentro, quanto aquele que, depois de algum tempo de formalismo, implodiu e falou, não é isso, né? De repente ele vira um desigrejado e continua falando, eu sou um cristão, mas eu não entro nesses legalismos, né, das igrejas e tal, não sei o quê, e aí eu sou, né, uma ilha de santidade. Bom, mas então eu estava escrevendo o problema até agora, mas na verdade eu estou falando de soluções, né? Então, qual é a solução? Arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro. Se eu quero comparecer diante do Senhor em espírito e em verdade, é necessário arrependimento. Sempre vai ser. Enquanto Cristo não voltar, vai ser necessário arrependimento. Preciso me arrepender. Se você ler na sequência lá, João Batista pregava arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. Aí depois Lucas diz que Jesus saiu pregando o arrependimento de pecados. E aí depois lá em Atos diz que os apóstolos pregavam o arrependimento também. Então, quer dizer, há uma linearidade no negócio. Arrependimento faz parte da essência da mensagem cristã. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Né? Arrependei-vos. Mudem a sua tendência. Né? Voltem-se para Deus. É um mandamento central. E às vezes ele é até mesmo usado como sinônimo de salvação. Lê para mim lá em Lucas 15, 7. Alguém abra também em Romanos 2, 4. Pode, claro. Isso. O outro é... que eu falei? Romanos o quê? 2, 4, né? Quem achou? Pode ler. Isso. Então, às vezes a Bíblia fala de arrependimento como se ele fosse sinônimo da própria salvação, da própria conversão, né? E até semanticamente as duas palavras são muito próximas, né? Arrepender, converter, né? Tem essa ideia do voltar-se para Deus, voltar-se do pecado para Deus, né? Os dois são quase que dois lados da mesma moeda, né? Diga. Eu lembrei, o primeiro ponto quando você definiu o formalismo e agora a necessidade do arrependimento, eu lembrei de Isaías, quando o povo estava sendo ameaçado pela Síria, né? E aí então o povo eles tentavam fazer aliança com o Egito para se livrar das consequências de uma possível invasão à Síria, e eles continuavam louvando a Deus nisso tudo. Só que lá em Isaías 29, fala assim, o Senhor diz, visto que esse povo se aproxima de mim, ou seja, é aquele lado que não deixou de ir para a igreja, se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Tanto a ideia de maquinalmente, quanto a ideia, né, de sem o coração, mas com a boca continua louvando. E aí tudo isso tem a ver, a grande solução não era buscar no Egito, mas era buscar arrependimento, que era o meio de Deus livrá-los. Então eu achei legal que esse versículo uniu os dois pontos. Verdade. Isaías, ele numa outra passagem, Deus através dele numa outra passagem, Deus fala assim, ó, eu tampo os ouvidos quando vocês cantam. Cara, eu não sei se você consegue ler normal esse texto. Para mim é um negócio absurdo. Deus está tampando, cara. Eu viro os olhos, eu tampo os olhos, tampo os ouvidos. Eu me viro assim quando vocês estão louvando, porque vocês não se arrependem. Então, é mais ou menos o outro lado da moeda. Se o pecado pode me trazer vazio diante de Deus, e aí eu entro no formalismo, a coisa piora porque Deus começa a não falar mesmo. Então, eu compareço diante de Deus
Mas aí isso não tem um grande efeito sobre mim, porque eu estou fazendo isso apenas pro forma. Mas aí, quando Deus me vê comparecendo diante dele dessa forma, ele mesmo pode não me receber mais. Então aí a coisa piora, né? Piora bastante. Um último texto aí, 2 Coríntios 7, 9 e 10, fala, não precisa abrir, não precisa ler, mas Paulo define o arrependimento como uma tristeza segundo Deus. Uma tristeza segundo Deus, uma tristeza que provém de Deus, uma tristeza de acordo com Deus, né? Que te põe em acordo com Deus. Porque eu não quis falar de arrependimento sem dar pelo menos uma pequena definição, né? Então, o arrependimento tem a ver com aquela tristeza comigo mesmo, mas não aquela tristeza comigo mesmo por causa do meu pecado que me afasta de Deus. Mas uma tristeza comigo mesmo, por causa do meu pecado, que pela fé se aproxima de Deus, porque Ele é rico em perdoar. Então, essa é a diferença entre um Judas e um Pedro, né? Os dois pisam na bola, um tem uma tristeza segundo Deus, e ele então é restaurado, o outro tem uma tristeza segundo a carne, e ele vai e se mata, e alguma coisa assim. Então, ou Esaú, né? Que se arrepende pelas consequências do que fez, mas não chega a buscar em Deus o local de arrependimento. Bom, então, vamos lá. Busque a Deus. Busque a Deus não apenas quando você está na igreja, porque a tendência realmente é que você não tenha ligação com o que está acontecendo. Mas também não faça isso apenas multiplicando as horas, faça isso de uma maneira profunda, busque arrependimento, se afaste do pecado, se aproxime de Deus, que é rico em perdoar. Esse próprio movimento de arrependimento, e aí eu não preciso que você me diga de algum pecado seu, porque a nossa vida cristã é uma vida de arrependimento, né? O tempo todo a gente está deixando de ser o que Jesus era, e portanto a gente precisa se arrepender. Mas então, a partir disso, eu acrescentei gratidão verdadeira. Gratidão verdadeira. E aqui eu botei uma série de salmos, nem vou lê-los aqui, mas eu queria apenas que você abrisse em Lucas 7,44. Abre aí, Tiago. Só para a gente lembrar desse caso interessante. Jesus está na casa de um fariseu, Simão, e aí Simão deixa Jesus entrar, claro, né, ele o convidou, mas não trata muito bem Jesus, né? Ele não dá um beijo, que era o costume na época, ele não dá uma água para Jesus se lavar antes da refeição, né? Não trata Jesus assim com muita deferência, né? Alguém achou aí? Pode ler. 7,44. Isso, então, Jesus ele está dizendo que aquele ato de adoração daquela mulher provém da gratidão de uma mulher que se arrependeu e foi perdoada dos seus pecados. Né, isso virou o canal, a ferramenta, o acesso dela a Cristo ali era motivado por essa gratidão profunda, né, de quem havia sido perdoada. E os salmos que eu tinha separado, mas aí você pode recorrer à sua própria memória. Quantos salmos, né, não falam da gratidão? E muitos deles, inclusive, faziam o povo, enquanto ia para o templo, rememorar a história de como Deus havia agido na história de Israel. Quer dizer, enquanto eles estavam indo para a igreja, né, fazendo aí a analogia, né, enquanto eles estavam indo para a igreja, eles estavam lembrando do que Deus havia feito, para que eles pudessem chegar na igreja e louvar a Deus de verdade. Essas coisas serviam como fomento, como alimento para a adoração verdadeira deles.
lembrar de que Deus havia livrado eles lá do Egito. Nem era eles, né? 3 gerações para trás, 10 gerações para trás. Não, Deus nos livrou do Egito, Deus abriu o mar para nós passarmos, Deus nos deu o maná, Deus nos livrou do rei, não sei das quantas lá, de Canaã e tudo mais. Essas memórias do que Deus havia feito produziam neles essa gratidão, e então eles podiam comparecer diante de Deus, né? O Eliseu tinha falado lá no começo da preparação para o culto. Os salmos também funcionavam assim, alguns até dizem, né, que eram salmos de romaria, né, quer dizer, as caravanas iam cantando esses salmos, possivelmente. Então, a outra coisa aí, ligada com a questão do arrependimento, de ser perdoado e tudo mais, é nós termos vivos no nosso coração esses atos do Senhor. Então, não se permita comparecer diante do Senhor, quer nas suas devoções particulares, quer aqui na igreja, na coletiva, né? Sem ter vivo isso na sua mente. O que é que Deus fez por mim? Calvino, lá nas Atitudes, ele diz assim que no comecinho, né, ele fala que o que interessa é conhecer a Deus e conhecer a si mesmo. Mas não apenas um conhecimento de Deus, mas um conhecimento de Deus naquilo que Ele é favorável a nós. Ou seja, ele queria separar o conhecimento cristão de Deus de um conhecimento teórico, né, não relacional, como o dos filósofos. Né? Eu sei sobre Deus, sei que Deus é uma trindade, sei que Ele é eterno, sei que Ele tem que ser justo. Não, é relacional. Eu sei quem é Deus para comigo. E como é que eu sei quem é Deus para comigo? Pelos atos dele. Né? Eu não tenho como pegar esse relacionamento, eu tenho como percebê-lo naquilo que Deus faz. No meu dia a dia, ok, tal, mas é claro, acima de tudo, naquilo que Ele fez na cruz, né? Onde eu pude enxergar Deus fazendo alguma coisa por mim de verdade. Literalmente está ali, pintado diante de mim, que tipo de Deus é esse, né? A partir daquilo que Ele faz por mim. Então, a gratidão, meus irmãos, é algo que a gente precisa colecionar, assim, que a gente precisa cultivar, que a gente precisa alimentar no nosso coração. E a gente alimenta através da nossa memória, a gente alimenta através do conhecimento da palavra de Deus, né, daquilo que Ele fez em outras gerações do nosso povo, né? A gente alimenta isso naquilo que a gente vê Ele fazendo ou tendo feito na vida dos nossos irmãos, na vida comunitária, né? A gente alimenta isso vindo no ofício fúnebre do irmão que morreu, né? Vendo Deus consolando alguns irmãos que perderam o pai, perderam o filho, perderam a esposa e tal. A gente alimenta isso ouvindo o testemunho de algum irmão que vai lá na frente, ou que simplesmente para você no corredor e conta o que aconteceu. A gente alimenta isso guardando, entesourando no coração os livramentos do Senhor na nossa própria vida. A gente alimenta isso na vida dos nossos filhos, contando para eles, viu? Nunca deixem de contar as histórias que vocês têm com Deus, né, para os seus filhos. Então, a gratidão é um negócio que a gente cultiva, que a gente alimenta, que a gente trabalha. E é possível fazer isso para nos ajudar a fugir do formalismo. Isso tem a ver completamente com conhecimento verdadeiro. Também nem vou puxar o versículo aqui, né? Mas aí, esses salmos, por exemplo, que eu acabei de citar, aí, aqueles que falam dos grandes feitos do Senhor, tem a ver com o conhecimento de Deus. Quer dizer, eu sei quem é Deus, eu sei que tipo de Deus é Deus. Como é que eu sei? A partir daquilo que Ele fez, a partir daquilo que Ele registrou na sua palavra, daquilo que Ele revelou. Então, saber quem é Deus é fundamental. Que tipo de Deus é Deus? Mas eu só sei disso quando eu busco a sua palavra para entender. Mesmo nas coisas que acontecem na minha vida, eu preciso da palavra dele para entender o que está acontecendo. Eu acabei de citar o exemplo de um ofício fúnebre. Como é que eu agradeço a Deus quando alguém que eu amo morre? Só a palavra de Deus consegue me dar o pano de fundo, o contexto maior, onde eu encaixo a morte da pessoa que eu amo e continuo grato a Deus. Sem isso,
A pessoa que eu amo morreu. Não tem motivo nenhum para agradecer. Só com o contexto da palavra que a palavra de Deus me dá é que eu sei, a morte do meu ente querido está encaixada aqui, no plano de Deus, na graça de Deus, na misericórdia de Deus para com o seu povo. Então, eu preciso conhecer Deus, conhecer o Deus da palavra, para que eu possa ter a gratidão, para que eu possa ter o conhecimento. E essas duas muletas aí, né, o coração arrependido que caminha com gratidão e conhecimento de Deus, essa tríade aí, sei lá, esse tripé, eles podem nos ajudar a que nós tenhamos uma adoração verdadeira. Eu chamo toda essa bagagem e trago ela comigo para a igreja. Quando eu canto o hino que fala sobre, né, os seus intentos cumprir Deus no decorrer dos anos, ou quando eu canto o cântico que fala sobre, sei lá, a alegria está no coração. Eu sou velho, são esses cânticos que me ocorrem de primeira, tem que pensar para lembrar dos outros. Isso que eu estou cantando, ele liga com tudo isso, com essa bagagem que eu tenho e que eu carrego durante a semana. É difícil acessar essa bagagem se eu só lembro dela 15 minutos antes de vir para a igreja, ou só lembro dela depois que cheguei na igreja. É difícil. Eu preciso de carregar essa bagagem o tempo todo. Tem que ser uma mochila, tem que ser uma bagagem de mão. Eu não posso guardá-la lá em cima do armário enquanto eu vivo minha vida. Então, quando eu trago isso no dia a dia, e eu também trago para a igreja, aquelas coisas que a gente faz, aquelas coisas religiosas que a gente faz, elas ganham sentido porque elas estão dentro desse contexto de Deus agindo na minha vida. Eu estou buscando a face de Deus, eu tenho me arrependido dos meus pecados, eu agradeço a Ele pelo perdão e por todas as suas providências na minha vida, eu tenho conhecido mais a respeito dEle na sua palavra, na forma como Ele age na minha vida e na vida dos meus irmãos. Tudo isso é bagagem que vai preenchendo esses espaços e quebrando o formalismo, e ainda que eu faça a mesma coisa, até o amém tríplice, viu, Bi? Ainda que eu faça a mesma coisa, mas eu consigo colocar o meu coração naquilo, aquilo que era formalismo até então, passa a ser religião verdadeira. Nem precisei mudar o formato. A questão é que eu pus dentro daquilo a verdade. Estou adorando a Deus em espírito e em verdade. É verdadeiro o que eu estou fazendo. Então não importa se é o cântico, se é hino, se é coral, se eu estou declamando, se é a Dona Arlete declamando um poema lá no Dia das Mães. Né? Qualquer coisa que aconteça, eu tenho bagagem para colocar ali e aquilo ressoa comigo. É verdadeiro. Eu participo de verdade daquilo que está acontecendo. Jesus, falando do grande mandamento, cita Deuteronômio 6,5 e diz que a gente precisa amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, toda a nossa alma e todo o nosso entendimento. Isso é um resumo de tudo aquilo que a gente falou nessa 1 hora. Né? Eu não quis dar a short version para vocês, né? Eu preferi dar essa esticada toda, mas a gente podia simplesmente ter... Vamos fazer isso então? Ler Lucas 10, 27? Todo mundo achou aí? Lucas 10, 27. Vamos ler todos juntos? Não com formalismo, tá? Mas vamos ler todos juntos. Espera aí. 10. Ok. Respondeu. Vamos lá? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as forças
e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso. De todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento. Como é que a gente ordena alguém a amar, né? A gente precisa de alimentar esse amor. É disso que a gente está falando. Quando a gente tem se preparado, né, para comparecer diante de Deus dessa forma, a gente comparece de uma maneira diferente. Eu tinha pensado até em falar sobre meios de graça, mas acho que está de bom tamanho. Deixa para uma outra estação, a gente volta nesse assunto dos meios de graça que o Senhor nos dá também para nos ajudar a estar ligados ao Filho dele. Bom, por hoje é isso aí.